Ô, galera, então, aqui a parte de orçamento do nosso trabalho, essa aqui é as planilhas do Excel. Aqui tem a planilha do custo direto, eu peguei mais ou menos a referência do livro do Aldo Doria Matos, o que ele considera como custo direto, e as etapas, né? Isso aqui também é as etapas da execução da construção, então não tem muito erro não, é só você dividir em etapas e colocando aqui a quantidade e os valores. Esses valores a gente pega pelo serviço que a gente vai executar, né? Os custos indiretos também foi em referência do livro. Aqui a quantidade de mesas e quando é verba, por exemplo, o quanto que eu vou gastar para construir o canteiro de obra. E esses valores aqui também eu fui pegando mais ou menos referência dos exemplos que tinha no livro do Aldo Doria Matos. Essa parte dos custos indiretos, composição de custo, o que tem dentro de cada serviço. Por exemplo, aqui o serviço de placa de obra, eu vou utilizar sarrafo, pontalete, a própria placa, prego, carpinteiro, servente. Aqui tem a quantidade de cada um que eu vou precisar. Por exemplo, servente, eu vou precisar de 2 horas de servente, sendo que a hora é R$ 13, então eu tenho um total de R$ 26,60. Aí isso para todos os serviços que serão executados. Essa é a composição de custo, que eu utilizei a planilha da Sinap para pegar esses coeficientes aqui de quantidade e o que é necessário em cada serviço. Aí aqui na planilha final já é a planilha completa, só que aí ela não tem a composição não, ela só tem o serviço em si, tá vendo aqui, né? Aí eu tenho a quantidade, a unidade, né? Quanto que ela custa, unitário, o custo total, que é o custo unitário multiplicado pela quantidade, o preço unitário, que é o custo unitário vezes o nosso BDI, que está aqui em cima, e o preço final, que é o preço unitário vezes a quantidade. Aí nessa planilha final aqui, no final dela tem o preço total da obra. A obra vai ficar nesse valor aqui. Aí voltando tem a curva BC, que é a curva BC do serviço, que foi a que o Paulo pediu para fazer. Então os itens A, ele corresponde até 50% do custo da obra. Então são esses primeiros itens aqui, ó. Engenheiro e tudo, até chegar em 50% da obra. Tá vendo aqui no canto. E os itens B é até o somatório de 80% dos custos da obra. Então, esse gráfico aqui, ó, ele mostra que 50% dos custos da obra equivale a 7% dos serviços que serão executados. E 80% do custo da obra corresponde a 18% dos serviços que serão executados. Então, esses serviços do item A e B, eles precisam ter uma atenção melhor, porque, por exemplo, se eu errar no orçamento e tudo, nesse serviço ele vai ter um grande impacto na execução e também na questão de negociação. É melhor eu negociar e meio que pechinchar valor nos itens da categoria A e B, porque se eu conseguir 10% em algum serviço desses itens, é muito melhor do que eu conseguir 80% de desconto num item na categoria C, beleza? E aqui também tem as parcelas que de custo direto, custo indireto da obra, administração central. Eu já vou explicar tudo por aqui, porque fica mais fácil do que explicar pelo Word, que aqui acaba que tem tudo que tem lá também. Custos diretos foi o que eu falei ali, são serviços. Custos indiretos são os serviços que não estão diretamente relacionados à obra. Administração central é os custos do escritório. Esses custos do escritório é feito um rateio pela todas as obras que o escritório está administrando. Aí todas essas obras vão pagar uma parcela das contas do escritório em si, como aluguel, conta de luz, funcionário, essas coisas. Imprevisto e contingência é algum gasto que, né, passou batido. Por exemplo, calculou a fundação de uma forma, só que na hora que escavou lá apareceu uma pedra e tudo, e teve um custo que não estava previsto. É basicamente isso mesmo. Essa parte aqui de custo financeiro por exemplo, se eu numa obra dessa aqui que é por licitação, eu vou receber o primeiro pagamento
só depois de eu ter executado uma parte do serviço, que seria a primeira medição, né? Então, por exemplo, o que eu gastei até essa medição ser feita, por exemplo, eu gastei 50 mil até a primeira medição. Aí fez a primeira medição, eles vão me pagar esses 50 mil. Só que o tempo que eu fiquei com esse dinheiro investido na obra, por exemplo, se ele tivesse investido no mercado de ações, alguma coisa assim, eu teria um rendimento desse dinheiro. Então esses custos financeiros aqui, ó, é para suprir esse rendimento que o meu dinheiro não está tendo se ele tivesse investido. Beleza? Aí depois vem a parte dos impostos, né? Que são esses três, que são impostos fixos. E esses dois aqui são federais fixos. E esse ISSQN aqui, ele é de acordo com o município. E ele incide só sobre os materiais que serão utilizados. Então, por exemplo, o de Divinópolis ele é 5%. Só que aí eu considerei que os custos de material do preço total da obra equivale a 60%. Então, desses 2 milhões aqui, ó, 60% é materiais, que é uma média que fala mais ou menos lá no livro também, do Aldo Doria Matos. Então, 60%, 5%, que é o valor do imposto de Divinópolis, aplicado sobre os 60% desse valor, equivale a 3% desse valor. Beleza? Aí foi feito dessa forma. O lucro, a gente estipulei ele em 7%, que foi mais ou menos o que o Paulo orientou, 7, 8%. E esses outros dois impostos aqui, ó, é porque o Paulo pediu para a empresa ser optante do regime tributário de lucro presumido. Então tem que aplicar mais esse 1,2 e esse 1,08 sobre o preço de venda. Aí aqui no canto tem os valores de cada etapa dessas e tem o preço de venda aqui. O BDI, a gente chegou nesse valor, só que o BDI ele tem uma fórmula. Aí eu vou pegar aqui no Word, quer ver? Só achar a parte do BDI, tá mais pro final. Aqui os impostos. Aqui ó, BDI. Os benefícios, bonificações, despesas e despesas indiretas. Aqui, ó, e tem a fórmula que é o preço de venda dividido pelos custos diretos, menos 1 vezes 100. Aí esse menos 1 vezes 100 aqui você acha em porcentagem. É bem simplesinha a fórmula. Depois de você ter calculado o preço de venda e o custo direto, você chega nessa porcentagem. Essa porcentagem aqui é para você englobar tanto esses serviços aqui, ó, por exemplo, essas etapas aqui, ó, para mim o BDI é feito para mim incorporar essas etapas dentro do meu custo direto. Então eu calculo o que essas etapas aqui valem sobre o preço total para mim aplicar no custo direto. Aí fica tudo nessa planilha final aqui, ó. Aí eu já tenho uma planilha só com os custos e o BDI aplicado, sem precisar estar usando aquelas planilha de custo indireto, de impostos e tudo. Beleza? Aí basicamente essa é a parte de orçamento. Se tiver alguma dúvida aí, a gente troca uma ideia depois. Valeu!